Rapaziada, tem uma coisa que me preocupa demais no Atlético e em 2024 tem um exemplo muito grande, mas não tem nada a ver com o futebol mostrado dentro do campo pelo time profissional. Não tem a ver com treinador, não tem a ver com torcida. Tem a ver com categoria de base. E o quanto a categoria de base consegue prover reforços para o time profissional. Porque eu tava parando pra pensar hoje e a situação é a seguinte: qual que foi o último jogador da base do Atlético de linha a ser um protagonista numa campanha importante, numa campanha de título, numa campanha que tenha uma importância para a história do Atlético? De linha é difícil a gente lembrar, talvez o Kelvin, talvez o Rômulo, né? O Rômulo que na Libertadores em 2022, por exemplo, fez gol de classificação do Atlético, mas mais o Kelvin. Outros jogadores de linha é difícil da gente lembrar, né? E até quase impossível, na verdade. E no gol isso muda, né? No gol você tem o Bento, que realmente aí é um personagem muito importante da história do Atlético, vai sair como o goleiro mais caro da história do futebol sul-americano. Na fila tem o Léo Link, na fila tem o Mikael, na fila tem o Gabriel Pereira, tem o Matheus Soares, é um setor sensacional. E por quê? Por que essa discrepância tão grande entre o gol e a linha, entre os goleiros e os jogadores que jogam em outras posições no campo? Vou dar minha opinião aqui, a minha hipótese para essa questão. Eu acho que a transição com os goleiros é muito melhor feita. Eu acho que você tem goleiros titulares profissionais, e os goleiros reservas, e os goleiros do sub-20, do sub-17 treinam junto em muitos momentos. E por isso essa transição é bem feita. Porque esses jovens são colocados num teste de verdade. Pelo menos nos treinamentos eles treinam junto com o time profissional. Eles fazem as mesmas coisas, eles estão acostumados à rotina do que é ser um goleiro profissional. E talvez isso mude bastante dos jogadores que crescem com grande potencial na base do Atlético, mas passam por uma transição talvez um pouquinho tardia, ou uma transição pouco esforçada, digamos assim. Porque o que motivou a fazer esse vídeo? Dois casos, dois emprestados do Atlético. Juninho, o volante que está no Cianorte, e Já, o atacante que está lá em Portugal, lá no Casa Pia. Na verdade, não, esteve no Casa Pia de Portugal, agora está no Pafos do Chifre. O que tem em comum nos dois casos? Os dois casos de disciplina, algumas ações disciplinares que os clubes tiveram que tomar medidas para que esses jogadores tivessem menos problemas. Por exemplo, o Juninho no Atlético teve esse caso, teve um caso de indisciplina. O Juninho no Cianorte, pelo menos é acusado da torcida do Cianorte de ter um caso de indisciplina também. Claro, eu não tô aqui pra dizer que ele fez isso, não tô aqui pra acusar o cara de nada, mas é uma tendência ruim. É uma tendência muito ruim. E é um jogador que mostrava muito potencial. O Juninho sobe lá em 2019, 2020, como uma das opções daquele time de aspirantes para ser um meio-campista titular do Atlético. Eu já falei em mais de uma oportunidade. Eu preferia o Juninho como primeiro volante ao Hugo Moura, por exemplo. Isso não tem nada a ver com o Hugo Moura, isso tem a ver com a qualidade do Juninho, porque era um jogador que mostrava muita qualidade. Foi meia esquerda, foi meio campista, jogou como lateral esquerdo no Cianorte, não conseguiu se firmar. E o extracampo tem muito a ver com isso, né, cara? É algo que é muito importante. No Mirassol ele também não conseguiu se firmar. Então, um dos maiores talentos da geração dele na base do Atlético, por uma falta de transição adequada ao profissional, não conseguiu se firmar. O caso Já é estranhíssimo, tá? O caso o Já era o melhor jogador do sub-20 do Atlético, empilhando números, empilhando gols, seleção brasileira de base. E aí ele começa a ganhar chances lá em 2020 com o Dorival Júnior, né? Tanto que a derrota do Atlético contra o Colo-Colo, que é o último jogo do Atlético antes da pandemia, antes da parada pelas medidas protetivas da pandemia, o Já entra como opção em jogo de Copa Libertadores. Então ele seria aproveitado. Depois disso, a pandemia, tudo bem. E aí as coisas degringolam de uma maneira ruim, também por causa de disciplina. Também por isso. E aí ele é emprestado ao Cruzeiro. E no Cruzeiro, ele tem um caso de indisciplina também. E aí ele retorna ao Atlético. E ele decide não entrar em campo. Ele é chamado no final de uma partida e decide que não ia entrar, porque tá acabando o jogo. É um absurdo isso. Então, jogadores da base do Atlético têm um problema de disciplina nesse momento. Principalmente os maiores destaques. O Já é um caso muito claro. O Já tinha futebol, tem futebol para jogar. E não conseguiu entrar em campo pelo Atlético, cara.
E aí o Atlético tem duas promessas muito grandes, em Jajá e também no Juninho, que não pôde utilizar no campeonato profissional, não pôde subir essas peças para o time profissional. Isso para mim é muito estranho. Isso para mim é muito complicado. Por quê? Porque o Atlético quer ser um time formador, certo? Petralha fala em entrevista, o Atlético investe bastante, isso é bem verdade, em formar peças, em trazer peças para serem lapidadas no time profissional. Só que se essa transição da base para o time profissional não for bem feita, como não vem sendo, como que isso vai sair? Como que vai sair talento disso? Como que esses jogadores vão sair da base e se tornarem profissionais para agregar num elenco profissional, sendo que os últimos exemplos dos craques da base a gente não tem conseguido ver exatamente isso. Então, é muito complicado. E aí eu vejo um potencial muito grande nesse projeto do Atlético. Alexandre Matos fala: o Atlético vai investir em mercados uruguaios e argentinos ainda mais. O Atlético vai buscar linhas de cooperação com outros clubes para poder lutar contra os bilionários pela formação. Então, a parceria com o Ajax é um exemplo também. O Atlético envia olheiros, envia o seu coordenador de base, o Leonardo Coelho, à África, a Gana mais precisamente, para assistir jogos amistosos, campeonatos de base. E há sim a possibilidade, essa informação, há a possibilidade de que o Atlético traga jogadores que atuaram com destaque em países no futebol africano, que é bem interessante também, um mercado novo a ser explorado. Então, é muito interessante a movimentação do Atlético, o departamento de scouting do Atlético, a ideia de ser um clube formador e de captar peças para formar na Arena da Baixada é muito grande e é muito boa. Mas não adianta de nada se o clube não conseguir fazer essa transição base e profissional. Para fechar, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Vocês lembram daquele time sub-20 que foi finalista do Campeonato Brasileiro? Lá em 2021, a geração do Léo Link, a geração do Rômulo, a geração também do Vinícius Mingotti, do Jajá, do próprio Juninho, que veio um pouquinho depois, é verdade, mas participa daquele time, de tantos outros, João Mercado, João Viale, tantos outros nomes. Desse time, só o Léo Link, né? E o Julimar. Léo Link e Julimar seguem no time do Atlético. O Rômulo, um dos maiores destaques daquele time, foi emprestado, tá jogando na Turquia. O Vinícius Mingotti, outro dos destaques daquele time, tá lá em Portugal. O Jajá, tá lá no Chipre. Tantos outros exemplos. O Cauã, que era um dos remanescentes, foi emprestado para jogar no ABC. Isso porque o Atlético via nele que não ia dar. Ele treinava com o elenco, mas a intenção desde o início era de jogar sim no time, de ser emprestado, de não jogar no Atlético. O caso do Lopatrick. O Lopatrick estava certo para ser emprestado, queria ser emprestado, não queria mais jogar pelo Atlético. E aí, por uma necessidade, o Atlético chama de volta e mantém o Lopatrick. Vamos ver como vai ser nessa temporada. O Lopatrick estava naquele time também. Então fica de exemplo. A transição da base do Atlético ao profissional está sendo mal feita. Infelizmente está sendo mal aproveitada. E talvez isso tenha a ver com o empréstimo, tá? Talvez isso tenha a ver com emprestar jogadores cedo demais. Não dá a chance. Talvez queimar os caras muito cedo. Como foi com o Rômulo, por exemplo. O Kelvin, por exemplo, recebe chances, teve futebol, foi vendido por um preço absurdo pelo Atlético. Fica de exemplo. Um forte abraço a todos. Tamo junto, tá falado e é nóis.